vida de quem não está pensando e que só vai abrindo as chagas. Não, é acalmar, é silenciar, recebê-lo no meio que ele está, respeitando a capacidade que ele tem, mas dando a sua verdadeira dimensão. Aqui não é lugar para discussões casuísticas. Aqui é lugar para a gente trabalhar os nossos ideais de amor, para vivenciar o amor. É difícil isso, né? É difícil porque nos falta significantes que nós apreendamos isso, né? É necessário que tenha uma palavra, é necessário que tenha um gesto, tanto é que a gente busca os sorrisos, a bom ânimo. É difícil a gente achar isso, mas a espontaneidade tem que ter disciplina. Vamos trabalhando nós mesmos, vamos trabalhando caridosamente nós mesmos, para que isso se faça, que seu silêncio seja amoroso, porque a sua palavra seja amorosa, que você saiba perceber e não caia nas armadilhas do sofrimento alheio. Porque ao mesmo tempo, como já diz o nosso amigo Cleiton Levy, é preciso respeitar as inclinações da pessoa nessa hora, acolher os conflitos e compartilhar as esperanças. O encarregado do acolhimento acha como ouvinte atento e empático. Não está ali para fazer proselitismo religioso ou impor crença. Sua função é estar junto. Então, olha, quando ele fala acolher os conflitos e compartilhar as esperanças, não é estabelecer duelo casuístico. Acolher os conflitos é escutar. Não é verdade? Acolher os conflitos é silenciar. O conflito é dele. Você não tem conflito. Você pode ter seus conflitos, aquele não é seu conflito. Ali o que você tem que fazer é compartilhar as esperanças. Tá certo? Ah, que ninguém me ama. Ah, não te amo. Quando você for abrir a boca, você é boba. Né? Você está acolhendo? Não. A pessoa está nervosa, você chega e fala assim, calma, gente que ela mais quer, está calma. Ninguém me ama sim. Ninguém me ama sim, você está ajudando. O conflito é dela. O conflito é da pessoa que se acolhe. Cá, dá um abraço. Na medida do possível, você fala, puxa, o sol nasceu hoje. Que maravilha. Céu lindo, você viu? Ô Soninha, vai tomar uma aguinha? Não? Tudo bem? Você vai bem? Toma um lencinho, chorando. Acolhendo. A acolhida é silenciosa. Ela é amável, ela é sorridente, ela é boa. Você fala assim, não, eu gostei, vou ficar perto do teu. Quem dera aí, eu fosse assim. Não é? Então, são exemplos de acolhida que tem. O Estevão tinha essa consciência. No momento que ele falou aqui, não é lugar de discussões casuísticas. Muito bem. Aí, passados são as perseguições que Saulo não aguentou e começou a perseguir já os cristãos, os homens do caminho, né? Aí ele encontra Samônio entre os indigentes da casa do caminho. Este relata a sua desdita para Saulo, como foi escolhido pelos cristãos, como foi acolhido. A palavra está bem clara, acolhido pelos cristãos e seu reconhecimento do Cristo Jesus. Não é à toa que eu coloquei acolhido ali. Aí Samônio, entre outras coisas, diz o seguinte: se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade, confrontando-a, mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu a mão amiga. Olha o que acontece. Saulo chegou para ele e falou assim, mas Samônio, você que é um homem da lei, né? Um sujeito bacana, um fariseu, né? Como é que você pode estar aqui? Eu falei, olha, meu amigo, o negócio é esse. Se eu tivesse identificado com a família nos bens que conquistei com esforço de trabalho, ou seja, se eu tivesse muito bem de saúde, eu estava entre os meus. Lembra lá no início que nós falamos sobre a questão do alijamento daquilo que nos dá trabalho? O contrário de acolhimento, alijamento. Se ele tivesse muito bem, ele também ia falar, essa igreja é porcaria, o carpinteiro ignorante. Mas não, né? Ele foi alijado, porque ele está contando a história que os filhos dele, mas seu filho me largaram, pegaram minha fortuna e me largaram de lado. Igual o capitão lá com Paulo Sérgio, manda um escravo lá tomar conta que não tem jeito, eu não posso jogar um patrício na água. Né? Mesma coisa com Samônio. Mesma coisa que estava acontecendo antes. Se eu tivesse bem, eu discutia. Então há de se entender o seguinte, nós vamos acolher, existem aquelas pessoas que nós vamos acolher porque estão mal, porque não estão bem. Mas não vamos acolher quem está bem? Sim, às vezes a pessoa se acha muito bem porque está em consonância, plenamente identificado com a família, o gozo dos bens, você acha que ele está muito bem, precisa de acolhida. Na medida que nós temos um entendimento, não estou falando conhecimento,
o entendimento da lei divina, a gente acolhe também estes. Porque nós entendemos que o verdadeiro caminho é o caminho da individualidade, não da personalidade. Mas nós não podemos jamais, para acolher, condenar qualquer caminho que seja do outro. Não são os nossos conflitos. Nossos conflitos são aqueles que batem as nossas portas e que nós temos disposição de buscar amorosamente. Não é verdade? Então Samônio falou de uma verdade absoluta: não estou preocupado, esqueci de todos, sei quem me deu a mão amiga. Há pessoas que vão chegar para nos buscar que estão plenamente identificados com a família e não percebem, mas você amorosamente é capaz de perceber as suas necessidades de acolhimento. Certa vez, determinada instituição espiritualista, então elas atendiam, posso falar que era no Vale do Amanhecer, né? E aí tinha lá uma pessoa muito pobre, lá em Planaltina e tudo, e elas atendidas, que eles chamam de trono. O trono tem uma média ostensivo e tem um outro médio junto com ele, chamam de apará e doutrinador. O apará é Nossa Senhora do Apará, que vem nas galés, junto aos deus escravos, que são os médios ostensivos. E tem um trabalho chamado trono. No trabalho chamado trono, eles sentam, a média apará e o médio doutrinador atrás, e vem uma consulente, se senta e faz uma consulta. E aí ele procede, conversar através, orienta, ajuda, dá uma palavra de consolo, um atendimento fraterno que é feito, e ao mesmo tempo dá um passe no paciente. Aí conta essa história, chegou 2 senhoras ou 3 senhoras muito elegantes no Aeroílis, que era um carro de luxo, né? E aí os orientadores lá pegaram ela, puseram uma cadeira, uma almofada, lá na frente para ela. Mas gente, não é possível, não é todo mundo igual e tal. Aí ela pegou e falou assim: cá, a sua bunda já experimentou uma almofada daquela? Nunca. Então você não acha que vai ser um sofrimento para ela colocar ela nessa, desculpa a palavra feia, colocar numa cadeira de pedra? Seria caridoso? Não, não é. Essa senhora está acostumada. O que ela fez? Parece que foi uma diferenciação, não foi uma acolhida cristã. Porque almofada de cetim, almofada, negócio, não é valor para quem abraça o caminho de amor ao próximo. Mas no momento da necessidade dela, aquilo poderia colocá-la no final da fila, sentada num banco de pedra ou de cimento, seria descaridoso. Você me faz lembrar agora do Saulo de Sadoc, quando chega pela primeira vez lá na casa do caminho, o próprio Pedro o recebe e coloca ele nas evidências no sentido de ficar. Isso. Ele acha interessante aquilo, né? É. Quer dizer, o orgulho dele não dá para perceber que exatamente ali é essa deferência de amor. Exatamente, é. No entanto, ele faz isso naturalmente, caridosamente. É perfeito, é isso mesmo. Mas é muito interessante, no entanto, se ele estivesse plenamente identificado com a família, mas quem deu a mão para ele foi lá, não foi ninguém da família. O nosso Cleiton Levi vai fechar dizendo assim: seja por mera curiosidade, seja em razão de algum conflito, quem procura um centro espírita, e aí ele está tratando sobre a questão do acolhimento do centro espírita, mas eu acho que serve para nós todos também, né? Deseja ser acolhido com tudo que traz na bagagem. Mais uma vez, a perspectiva espiritual pode representar um jeito novo de lidar com velhas questões, uma forma de encontrar explicação para as questões últimas da vida ou a fonte de respostas para os problemas quando a solução humana já não é suficiente. Tá certo? Então nós temos aqui plenamente identificado com a família e a solução humana não é suficiente. E outra, seja por que motivo for, as pessoas chegam com as suas próprias necessidades. Você confrontá-las, porque você já talvez, nesse caso não teria, superado determinadas necessidades, porque para outros elas são muito importantes, não te confere superioridade. O que te confere, vamos dizer, superioridade, não te confere cristandade, é sua capacidade de amar aquele que te busca, independentemente do seu aspecto ou das mazelas que ele carrega. Muitas das vezes a mazela que a pessoa traz é a sua própria riqueza, e outras vezes são as suas chagas. Como às vezes a mazela que ela traz é o resultado das suas escolhas na pobreza que ela carrega. Mas nós temos a tendência de dizer que eu sou caridoso quando eu pego apenas um sujeito que não toma muito banho, levo para minha casa e o ensaboo. Às vezes está fazendo uma afronta àquele sujeito. Não é verdade? A percepção, como ele bem lembrou de Pedro, colocou Saulo e Sadoc em evidência na tribuna.
Eles acham que é de lugar direito, para Pedro não, era um ato de caridade. Seguindo, rumo ao deserto, segunda parte já do livro, em que ele já passa para o processo dele de... Saulo chega a Damasco com o servo restante, porque quando ele tem Jesus se manifesta para ele, ele fica cego. Os outros, ele tinha uma caravana, né? Os outros da caravana vão embora, fala, esse cara ficou doido, fica um com ele, que é o Jacó, né? Para acompanhá-lo, suas necessidades, ele está sem dinheiro já, ele chega lá, ele vai buscar o entendimento dele segundo a orientação de Jesus. Não vamos nos apegar nesse aspecto da história, porque eles são bastante profundos, e eu seria leviano em tratar do que seria feito. Vamos tratar dessa questão, nós estamos falando do acolhimento, né? Olha só, aí o Jacó pergunta, onde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente, logo que entraram nas ruas tortuosas. Um moço tartense apareceu, foi tira um minuto e assentou. É verdade que traga comigo algum dinheiro, entretanto estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral do que repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Sei, respondeu o servo compungido, leva-me até lá. Olha só, Paulo, como doutor da lei, ele não tinha agora, naquele momento, necessidades de soluções de cunho intelectual ou de razão. A necessidade dele é de assistência moral, de apoio, de bom ânimo. E quando a gente está buscando bom ânimo, quem que a gente busca, se não aqueles amigos mais caros? Se não aqueles que, de certa forma, caminham do nosso lado, aqueles que são por força da parentela, por força familiar, por força de circunstância, por força de afeto. Porque estabeleces afeto, a convivência contínua com pessoas que você afina. Você busca aqueles que te afinam, que têm os pensamentos condizentes, né? Você já viu... Para falar de futebol, um atleticano buscar um cruzeirense? Não, ele busca outro atleticano, porque eles vão meter a lenha no cruzeiro e assim por diante, não é verdade? Da mesma forma, ele buscou quem? Sadoc. Sadoc esteve com ele lá, né? Sadoc sempre o respeitou pelas suas ideias, que teve peso entre um e outro, um respeitando o outro, porque sabe que o outro não é burro, que não faz as coisas à toa, não é verdade? Mas ele pensou, quem é que pode me dar um apoio emocional? Aquele com quem eu compartilhei, que eu já comi 1 quilo de sal. Então vamos lá, atrás da casa de Sadoc. Muito bem. O que acontece? Jacó chega à sala de Sadoc e fala de Sadoc sobre Paulo, as circunstâncias, o que aconteceu, etc e tal, que ele caiu, ficou cego, aquelas coisas todas, né? Resultado, Sadoc, o que me conta, já respondendo a Jacó, é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível, ele já sentenciou, torna-se impossível colhê-los aqui. Aí ele vai dizer por quê. Desde ontem tem uma casa cheia de amigos importantes, sem regados de sítio. Sítio é Chipre. Bacana, né? Não sabia não. Sítio. Para uma boa reunião na sinagoga. Olha, sinagoga. Coisa meritória. Na Assembleia, né? Sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente. E não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Mas, Senhor, que lhe direi? Diga que não estou em casa. Olha que Sadoc, hein? A terceira vez que a gente vê Sadoc aqui. Ele estava com Samônio, com Paulo, lá com isso, né? Diga que eu não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, Jacó. Jacó falou assim, meu Deus, quer dizer que você vai jogar batata quente para mim? Né? Assim, perturbado, enfermo, e como vês, a noite é tempestuosa, ele já começou a querer tirar o dele da reta. Já ficou todo sem rosca lá. Não é verdade? Olha só que coisa maluca. O que ele fez? Bateu a casa dele. Ele escutou, estabeleceu um juízo. Ajuizou, fez um juízo. Ele já estabeleceu uma sentença. E começou a estabelecer já os motivos, que para ele eram fundamentais. Haja visto tais circunstâncias. Olha só, as circunstâncias que eu me encontro. As circunstâncias de Paulo, as circunstâncias minhas. Puxa vida, já não dá, já decidi, já está decidido. Não é? Desde anteontem a casa cheia de amigos importantes, se encher em regados de citra. A menina falou que está cheio de gente vindo de Brasília. Gente importante. Desde anteontem, está achando o quê? Isso custa, minha filha. Imagina, café da manhã todo mundo, leite, Toddy, esse negócio é difícil. Carne moída, macarrão, olha lá. Para uma reunião na sinagoga, uma reunião que nós vamos ter lá na Assembleia. Coisa importante também, quer dizer, olha a minha posição aqui. Me exige, eu não estou aqui à toa não. E olha, ele quer saber, se não é por mim, é por ele mesmo. Né? Como é que eu vou expor esse meu amigo, uma situação tão vexamosa dessa? Perder o juízo, eu expor ele assim,
né? Eu lembro assim, não, diga que eu não estou em casa não, quer dizer, ainda não quis dizer assim, não vou recebê-lo, não, vou mandar para o meu lado, vai que ele melhora, né? Eu conheço ele, eu sei que ele é bravo, vai que ele melhora, só fala que eu não estou em casa, né? Que eu não quero ser indelicado, olha, agora, né? Já estamos xingando esse cara, Sadoc, eu estou com raiva dele, não? Cretino que é esse Sadoc, olha que é para nós, olha nós aqui, não é verdade? Quantas vezes, gente, exame de consciência, né? Quantas vezes uma necessidade, não falo que é nossa, não falo que é de um irmão, não falo que é de um primo, não falo que é de uma mulher, não falo que é de um filho, quantas vezes uma necessidade de alguém nos é suscitada o auxílio, não é solicitado o auxílio, e que nós, pela nossa indisposição, já definimos de princípio, não vou ajudar, mesmo que intimamente. Depois a gente elenca uma série de motivos pelos quais a gente não vai, estabelecendo que esses motivos são mais importantes que sua disposição de trabalho em favor daquele que pede, que justifica a sua acolhida. E finalmente a gente diz assim, diga que eu não estou, porque você quer ter uma reservinha de afeto com a pessoa para a qual você está negando esse auxílio, não é verdade? A gente brinca na minha casa, que a gente fala o seguinte, que lá em casa é proibido você falar mal das pessoas, uma na frente da outra, assim, não pode. Isso porque sua Suna falou, para a gente falar mal, a gente fala nas costas, não é muito melhor. Porque se você falar na frente, a pessoa pode ficar desagradada de você, não é verdade? Você tem que tomar satisfação, perde uma amizade, não é verdade? Muito pior. Então você fala nas costas, tem motivo da pessoa falar, não, mentira, não falei isso não. Foi, mas não foi bem assim, não é não? Esse dizer, diz que eu não estou, é mais ou menos isso. Essa brincadeira que a gente faz lá em casa para ver o bobo que é quando a gente começa a falar mal de uma pessoa, fala assim, isso mesmo, aproveita que ela não está aqui, né? Aí a gente toma aquele susto, né? Porque a gente fala mal dos outros, mesmo que a gente fale que não, a gente fala. Né? Na hora que a gente reclama de um vizinho barulhenta, na hora que a gente reclama de um deputado, a gente está falando mal dos outros. E ele tem que ser dos outros, né? Então veja, na hora que ele fala assim, diz que eu não estou, a gente faz isso também, vai que eu vou precisar dele um dia, eu tenho, né? Eu prefiro falar mal pelas costas, porque aí depois eu posso contornar. Não era bem assim, minha casa estava cheia, eu não queria te expor ao ridículo, não é verdade? Então olha, o contrário do acolhimento, ali representado por Sadoc. Agora, o que é mais interessante é que no Evangelho de Lucas, capítulos 11, de 5 a 10, ele vai dizer o seguinte, disse-lhe também Jesus, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer, e se ele de dentro responder, não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos, que ainda que se levante para lhes dar, por seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Olha que legal. Pelo que vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, quem busca ache, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aí você pega Sadoc, pega Lucas. Pega Sadoc, Lucas, Jesus, né? Agora ele sempre fala assim, pelo que pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, parece que ele está falando só que bater na casa do Pai, né? Claro, porque o Pai, o nosso Pai, esse mundo que é a casa de Pai, é o exemplo máximo do acolhimento. E nós estamos aqui perseguindo o nosso guia e mentor e mestre, que é Jesus. Então é isso que nós temos que fazer também. Se nós temos esse ideal, eu não gosto de falar temos sem um condicionante. Se temos esse ideal, então temos que abrir nossa porta. E abrir a porta do acolhimento, muitas das vezes, é abrir não é necessariamente abrir, vou lá a porta lá de casa, vou dar a porta lá de casa, abrir, entrar tudo quanto é, né? Tudo que é passante na rua, não. Nós estamos falando de amor. Amor não escolhe. Aquilo que eu digo, não vamos dizer que a pessoa, pelo fato dela acumular bens, ela seja menos merecedora do nosso amor, porque nós depositamos a fé de que as coisas são solucionadas a partir do dinheiro, né? Ela não mereça nosso acolhimento, nem que pela pessoa, pelo fato dela estar pobre, ela vai merecer nosso acolhimento, mas com a justeza necessária, que Jesus também não escolheu.
Esse é muito difícil na nossa vida. A gente tem mania de falar assim, nossa, velhinha, coitadinha. Coitadinha nada. Escolheu um mundo horrível. Passou a vida, sei lá, fazendo coisas horríveis, né? Por que ela é coitadinha? Não existe coitada, até impiedoso da nossa parte falar que ela é coitada. Às vezes, nossa, aquela ali rica, nossa, abusando dos outros. No Livro dos Espíritos mesmo diz, né? Os maiores empecilhos que tem é exatamente que a riqueza traz, que é da vaidade, do orgulho e do conforto, para poder superar. Olha os dramas que ela tem se ela tem um ideal cristão. A dificuldade que ela tem de acolher sem ser julgada, essa pessoa mais rica. Não é verdade? Então, o que é interessante? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Agora, olha que interessante. Ele está estabelecendo o seguinte: olha, eu vou te tirar lá da rua, eu vou te tirar lá daquele lugar, não, bate. Faça a sua parte. Não é verdade? Faça a sua parte. Porque a sensação que às vezes a gente tem, eu já vi vários livros que a gente acontece, não sei qual deles, na nossa enciclopédia ambulante, que o Valdemar me ajuda, que estava no aerobus e pessoas, né, lá numa região mais umbralina, e pessoas sofridas, ai, me salva. E o André Luiz agoniado, não vamos salvá-las. Eles não estão sendo sinceros, não. Né? Não estão sendo sinceros, não. Mas por quê? Como é que você seleciona? Não é a divindade, né? Deus Pai, assim como o nosso mestre, nossos mentores, os espíritos evoluídos, respeitam profundamente as escolhas dos outros. Assim como Saulo, na sequência, vai respeitar a solução de Sadoc. Ele ouviu ele dizendo para não estava em casa, ficou quieto, não falou nada e seguiu para outro lugar. Assim como, em certo momento, Deus soltou Pedro, né, abriu as grades da prisão que ele estava, fez dormir o guarda, e quando ele estava na rua, né, o anjo do Senhor falou assim: valeu, hein, Pedro? Falou, um abraço aí, um abraço lá, Jesus, tchau, foi embora. É com você agora. Eu não vou ficar te carregando o resto da vida, não. É muito importante que no acolhimento a gente dê oportunidade, no acolher, a gente dê oportunidade à pessoa fazer as suas conexões. Fazer as suas conexões de sentimento. Por isso que não é lugar para discussões casuísticas. Fazer conexões de entendimento, de vivência, de sentimento, para que elas se efetivem. Não pode ser assim impostas. Você lembra lá atrás quando falou assim, não é um lugar para proselitismo religioso, né? Por isso que ele fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai. Não é parado, não. Buscai. Se coloque em movimento. Vá para o caminho. Batei. Eu tenho que saber para onde bate. Sabe o que a gente costuma fazer muito, que eu acho muito interessante? É o seguinte: se eu vou orar para pedir as coisas. Então tá, como é que você ora? É o seguinte, é porque meu filho está fazendo um concurso e está ele disputando com a dona, sabe? Gente, eu rezo todo dia para ela quebrar a perna no dia de fazer prova. Você está orando para quem? Quando ele fala bate, por isso que é interessante isso, bater, você está batendo em que porta? Não é verdade? E essa porta, na hora que você faz a acolhida, é importante escutar em que porta que a pessoa anda batendo e oferecer a ela outras portas. Mas não é, veja a porta de Jesus, porque só Ele. Isso é proselitismo religioso. O acolhimento é escutar, calar. Não precisa dizer o que você professa. Acolhimento é você ficar do lado quietinho, às vezes calado, às vezes falando muito. Depende, você não sabe. É o seu exercício no amor, é a sua acolhida que seu anjo da guarda vai te dar, no que você buscar, é que vai te dar o tom de ser acolhido. Seguindo, quase que para terminar, eu acho que já vamos terminar, eu tinha que ter aqui porque senão vou falando até amanhã. Bem, aí depois Saulo retorna a Jerusalém exausto, ele passa, depois que ele sai de Sadoc, ele tenta falar, ele vê que não está bem, enfim, ele vai para o deserto, volta a tecer para poder viver do que ele fazia, e com isso vai sofrimento. Ele quer vivenciar os sofrimentos do cristão para poder entender com profundidade a vivência de Jesus, do Mestre Jesus. E aí ele vai em direção à casa do caminho. Então ele fala, no trajeto recordou-se quando for ouvir Estevão, em companhia de Sadoc, olha o Sadocão aí,
Como tudo agora se passava inversamente, o crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz transformado em réu mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como receberiam na igreja do caminho? O que eu acho muito interessante, eu marquei essa situação, é o seguinte, que olha só, o juiz transformado em réu, como receberiam na igreja do caminho? Pedro também pensou nisso, antes de recebê-lo. Nós vamos ver aqui como é que ele é recebido. Mas antes, eles discutiram entre si, gente, mas o cara que perseguiu Estevão, como é que será que ele está e tal? E depois, porque veja, até Pedro, na hora que a gente pensa nos homens do caminho, da casa do caminho, que são pessoas que têm uma dedicação a Jesus plena, mas não estão completos. Foi necessário que eles reunissem e trocassem entre eles, se ajudassem mutuamente, entendessem, se enchessem verdadeira de amor, porque desafios há de ter a quem se propõe a acolher. Nós temos que confrontar nossas próprias dificuldades. Eles estavam com dificuldades de atender a Saulo naquele momento. Estavam. Eles precisaram trocar informações, ter uma reunião fraterna, um envolvimento fraterno. Como era muito grande essa discussão deles, assim, né, em termos de texto para ser colocado, nem coloquei. Mas chegaram à conclusão que não, vamos acolher Saulo. Então, gente, o que eu quero levantar é o seguinte, que nós temos, a certeza só existe do amor divino de Deus. O restante nós vamos trabalhar, nós vamos ter ideais na exemplificação de Jesus, mas nós vamos ter conflitos. E esses conflitos serão naturais porque nós estamos o tempo todo na angústia das decisões que temos que tomar, porque nós já entendemos que as nossas decisões serão respeitadas. Então, para eles aceitarem Saulo, eles discutiram entre irmãos. Então, para nós serve que, quando nós estamos em dúvida sobre acolhimento e que nós estamos com sentimentos superlativos, contrários ao acolhimento, que busquemos, então, a reunião fraterna com quem abraça ideais. Para quem abraça ideais cristãos, para que nos dê força, para que possamos, que nos solidifiquemos nesse auxílio, na oração, na manutenção de nosso tônus para com a vida, agradecidos com as oportunidades que temos, com a possibilidade de trocarmos com algum amigo que também tenha ideal, que possamos orar, que possamos termos vivência de oração, para que a gente tome a decisão e saibamos que, seja qual for a decisão nossa, será respeitado. E quanto mais próxima ela ser das decisões que o nosso Mestre Jesus exemplificou, melhor. Mas eles então se reuniram, mas, por quê? Aí veio o outro lado, o lado do Saulo, o juiz transformado em réu. Muitas das vezes a pessoa que nós vamos acolher são pessoas que nós já defrontamos em outras situações no passado. E a nossa tendência, tomou, né? Agora vem você, todo bonzinho para falar comigo, depois eu te falei, não quis me escutar. Ora, o medo de Saulo era esse. Eu bem que eu já não te disse. Oh, meu Deus, eu conheci uma dona que tinha um caderninho que anotava as ofensas que ela tinha. E a gente mentalmente anota. Não é verdade? O perdão, essa ferramenta maravilhosa que Deus nos disponibilizou, né? Que só quem tem mesmo mágoa que precisa ter perdão, né? Não tem jeito. Quem tem dor de dente precisa de dentista, quem tem mágoa precisa de perdão. Exatamente para a gente poder avançar. Não é verdade? Foi o que ele pensou. Puxa, agora eu sou transformado em réu. Mergulhava o coração em singulares ansiedades. Eu acho interessante as aplicações que Emmanuel chega, não, que ele fala singulares, quer dizer, ansiedade da miséria, aquela coisa ali que ele estava na água, ele estava exausto, acabado, chega num lugar que ele tem tentado aprender, fala, como será que eu serei recebido? Como receberia na igreja do caminho? Chegado à casa, Prócoro desabriu a porta, Barnabé tomou-lhe a mão, a turma que havia discutido se recebeu ou não, afetuoso, você lembra lá atrás, Pedro afetuoso, né? Dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Timão esperavam, saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Irmão Saulo, olha o irmão de novo. Irmão Saulo, mesmo ele achando que ainda era o perseguidor dos cristãos, dos homens do caminho, irmão. Porque nós temos irmãos que são... Quem não tem... Na história da vida, né? Que não tem um irmão que é alcoolista, tadinho, usa droga, ou que bateu na mulher, ou que fugiu com dinheiro da herança. São irmãos. Eu lembro um caso, gente, da coisa mais fantástica do mundo. Tinha uma senhora que eu conheci, que tinha um filho chamado Renato, e ele só fazia porcaria.
Pegava o dinheiro da família, arrebentava, fazia isso, não ligava para a mãe, não fazia, não, que você pensar de coisa ruim, você fala assim, ô filhinho danado esse, hein? Aí a mãe sofria, às vezes ela chorava, e a gente via ela chorando por causa da mãe e tal. Um belo dia, até que você vai, vou falar com o Renatinho. É filho. Saulo é irmão. Tem distinção? Vou ligar para você não, você olhou para mim torto. Não, é irmão. É você que tem que abraçar o Cristo ou você quer exigência de atitudes alheias para que você possa acolher? Não. A opção de acolhimento é sua, não é do outro. Olha aqui que, mesmo que demande uma discussão, você está em dúvida, porque de fato a gente vai ficar acossado pelas nossas disposições mentais, pelos nossos vaidades, pelos nossos sofrimentos. Vamos buscar oração, a companhia de nosso anjo, o nosso tônus de amor, nossos amigos de ideal, nossos parceiros de ideal. Vamos buscar o que for necessário. E vamos buscar também as nossas casas de caminho. Nossas casas de caminho. Começa daqui. As igrejas, os amigos queridos, porque emocionalmente você precisa estar estruturado para poder receber. É muito difícil. A gente parece que é uma coisa assim, isso é coisa lá da Palestina. Não, aquele miserável que casou com a dona, pegou o dinheiro dela todo, fugiu, arrumou outra. A outra, o que fez? Não acabou o dinheiro, deu um chute nele, ele bate na minha porta de novo. Olha Saulo aí. Bicho, é difícil. Tem que reunir com a família, com os irmãos de ideal para receber. Mas está aí, ele. Olha Saulo aí. É isso que ele fez. Matou Estevão. Não é que cachorro. Só pensa assim, que cachorro. É difícil, é muito difícil. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a essa casa. E Paulo o que diz? Assim seja. Ai, assim seja, estou acolhido, estou em casa, de olhos úmidos. Quem não ficaria? Bem, gente, é isso. Eu queria que a gente encerrasse só, porque eu lembro da questão do Gesiel. Eu lembro que eu estava conversando com nossos amigos que têm uma origem israelita, como é o caso do meu amigo Solomão, ele falando que tem um conto israelita que fala assim, o que é ser judeu? Como se reconhece o judeu? Isso é uma discussão com um judeu desencarnado, irmãozinho sofredor, Aí ele perguntou como é que você reconhece o judeu? Eu disse, não, como conhece? Por muito amar a Deus e ao seu semelhante. É como se conhece um judeu, pelo tanto que ele ama a Deus e ao seu semelhante. Como é que a gente conhece o cristão? É por amar o semelhante. Então nós não precisamos ter denominações para poder dizer a casa espírita, essa casa, é aquilo. Não existe denominação no coração de cada um, porque imagina, o amor que a gente desenvolve é igual a impressão digital, e a gente pode percebê-lo de acordo com nós alimentarmos. Então eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que escreveu uma coisinha bonitinha, que chama Cora Coralina. Ela escreveu assim, você conhece? Já? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo de acolher, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. É isso, gente, muito obrigado.